falo um pouco mais baixo, mas pedir para vocês então manterem um pouquinho baixo, não conversar muito, porque senão sai tudo aqui no microfone. E como a gente não está usando para sair nas caixas de som, tá? E bom, meu nome é Wesley Alves Bezerra. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Trouxe aqui um pouco do conteúdo da minha vida, né? De experiência da minha vida também, de coisas que tanto eu acertei como eu errei, porque a gente aprende não só com os acertos das pessoas, também com os erros. Acho que os erros são os que mais ensinam a gente, né? E aí eu separei algumas coisas para poder passar para vocês aqui, tá? Primeiro, antes de tudo, até eu queria... Eu sei que a gente falou das perguntas no final, mas antes eu queria saber um pouco de vocês. Se alguém aqui já tem alguma experiência com internet, alguém aqui já vendeu alguma coisa na internet, alguém já... Nada? Ok. Alguém já vendeu alguma coisa no Facebook? Já? Já também? Ah, só compra. No Offer App. Ok. Então já venderam? Na realidade, tudo, se a gente parar para olhar, é uma proposta de compra e venda. Até mesmo a nossa imagem. Eu estou aqui agora praticamente vendendo a minha imagem para vocês. Alguns vão comprar e outros não. Entende? Então, no final das contas, acaba sendo uma forma de troca, né? Até mesmo uma amizade, quando a gente tem uma amizade com uma pessoa, acaba sendo uma moeda de troca. A pessoa vai olhar pra gente ali, vai ter alguma coisa que a gente vai oferecer pra ela que ela vai querer, a mesma coisa da outra pessoa. Por isso que muitas vezes, às vezes, uma amizade não dá certo, algo do tipo, né? Então, eu vou começar aqui falando pra vocês um pouco das formas, né? Na realidade, a ideia principal era a gente fazer falar direto sobre os negócios na internet. Só que eu acabei decidindo falar um pouco antes sobre da mentalidade para você poder entrar nisso, porque tem muita gente que às vezes acha, não posso fazer isso porque é muita tecnologia, coisa nova, eu não tenho mais idade para isso. Negativo. Conheço gente que hoje em dia vive disso e a pessoa tem 60 anos de idade. Começou com 2 anos, começou a se dedicar bem e conseguiu pegar e hoje vive disso. Tenho alunos que vendem na Amazon hoje, que começaram bem mais velhos de idade e hoje vivem disso, tá? Então, as propostas que vão vir nas próximas palestras, né? Dependendo de como for essa, a gente vai fazer outras também. Falar sobre vendas no Facebook, sobre vendas no eBay, vender no Instagram, no Facebook, eu já falei, né? No TikTok, até pelo WhatsApp e também até Turo. Não sei se alguém aqui já alugou o carro na Turo, mas é uma boa aposta para você poder levantar um dinheiro, né? Eu mesmo alugo meu carro na Turo. Às vezes vocês me veem com um carrinho menorzinho, não sei se vocês já viram, eu tenho um carro um pouco maior. Esse maior no final de semana é praticamente do Turo, para poder voltar um dinheiro para mim. Bom, eu vou deixar o conteúdo bem breve e simples, tá? Porque depois aqui eu tenho um outro compromisso também, a gente já está um pouco atrasado. E também para não confundir, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem perguntar. Aí no caso vocês podem me cortar e perguntar, não tem problema, tá? Esse Turo aí é o quê? Eu não ouvi falar, né? É um aplicativo de aluguel de carro. Você coloca seu carro para alugar, a pessoa vem, retira na sua casa e devolve na sua casa. Né? Sim, mas aí você pode colocar se você tiver 2 carros, você pode pôr seus 2 carros. É muito bom. Geralmente eu tenho um Subaru 2023, eu coloco 7 lugares, né? Coloco para alugar no fim de semana, geralmente o pessoal aluga em cima da hora, então dá aqueles 10% a mais, dá para tirar em torno de uns $180, $200. Às vezes você não vai usar o carro tá parado, né? 2 noites no caso, desse valor. Muito bom. E questão de segurança, assim, no sentido de você colocar seu carro e... Uhum. Não tem problema. Tá. Eu vou explicar melhor sobre isso mais pra frente, que aí vai ter focado nisso, A base do que eu trouxe aqui hoje, pra poder, em relação a isso, pra poder explicar pra vocês, foi uma coisa que mudou a minha vida. Foi um livro, na realidade, que começou todo o meu processo. Se chama A Lei do Triunfo. Lá você encontra, são 17, na realidade eu reduzi aqui um pouco pra 15, né? Mas nesse livro você tem ali tudo que envolve praticamente a você ter uma vida em abundância. Não só em relação a dinheiro, porque dinheiro, no caso, acaba sendo uma consequência da vida que você leva, né? A gente, às vezes, coloca dinheiro na frente de tudo, mas não é a prioridade, né? A gente confunde, às vezes, o nosso propósito. E aí é justamente por isso que eu separei aqui esses 15 passos que me ajudaram muito a mudar como pessoa, como marido, como pai, tudo. Tá? Alguém aqui já ouviu falar nesse livro? A Lei do Triunfo? Já ouviu falar? Já leu? Não? A Lei do Triunfo, é um livro muito bom. Eu aconselho que leia. Não, é do Napoleão Hill. É muito bom. É o mesmo escritor do livro Mais Esperto que o Diabo. Não sei se vocês já ouviram falar, é muito bom também esse livro. A proposta do livro é muito boa. Deu certo?
Ah, agora tá. Perfeito. Tá. Não, a gente vai improvisando, a gente é brasileiro, né? Como o pastor falou, a gente vai dando uma improvisada. Bom, vou deixar aqui. Bom, se quem quiser ver um pouco do meu trabalho, vocês têm ali o meu YouTube, que se chama Mundo Negócio. Eu comecei, meu canal do YouTube tem uns 3 anos. Entre altos e baixos, eu continuo ainda postando vídeos lá, mas vocês têm bastante conteúdo sobre a Amazon. Até, aliás, se alguém se interessar, começar a vender na Amazon ou algo do tipo, lá vocês têm praticamente um treinamento completo no YouTube gratuito. Tá? E eu pretendo até gravar outros vídeos novos, mais detalhados, até mesmo com as atualizações que teve. Então, se vocês quiserem aprender sobre, lá tem, pode usar e abusar do conteúdo lá. E se precisar, tem meu contato também lá, vocês podem me chamar que eu tiro as dúvidas, tá? Perfeito. A mesma coisa do Instagram. O meu Instagram eu posto mais coisas de Amazon, mais ou menos, eu não posto tanto, porém, eu posto mais momentos com a minha família, uma coisa ou outra assim, tá? Mas ali vocês também podem me encontrar, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Algum de vocês tem dificuldade com alguma coisa na internet, tipo assim, às vezes redes sociais ou alguma coisa do tipo? Vocês usam? Todo mundo aqui usa redes sociais, mas tem alguma certa dificuldade? Não tenho vergonha de falar, não. Várias. Várias como que seria? A funcionalidade mesmo? A sequência, sabe? Entendi. Às vezes eu perco e tal, e aí eu desisto. Meu sogro, ele estava aqui há pouco tempo. E ele teve que vir do Brasil para cá sozinho. Então ele passou todo esse percurso e ele teve alguns problemas aí na volta. Que ele acabou parando lá no Peru e não tinha nem sinal de telefone para falar com a gente. E foi uma situação bem complicada. Mas a partir daí, ele começou a se movimentar um pouquinho mais em relação ao telefone. Porque eu falei para ele, é nesse momento que você precisa, exatamente, necessidade. Essa é a palavra que eu ia chegar. Às vezes a gente só vai atrás quando a gente tem necessidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês não precisam esperar chegar nesse momento. É muito bom a gente ter esse controle na nossa mão, de certa forma. Porque numa necessidade a gente já sabe o que fazer. A gente não precisa se desesperar para depois ter que fazer aquilo no desespero, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou começar aqui pelo primeiro tópico. Tá? Primeiramente, agradecer ao pastor pela oportunidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe aqui, que me ajude a trazer um bom conteúdo para vocês aqui. Espero que vocês gostem. Bom, o primeiro conteúdo é sobre um propósito definido, né? Às vezes a gente começa... Tem pessoas que só descobrem isso no final da vida. Que vivem a vida todinha sem nenhum propósito. Sem um motivo para acordar no outro dia. E a gente só percebe às vezes isso no final da vida. Eu, graças a Deus, percebi isso quando eu tinha 26 anos de idade. Eu vou fazer 30 ainda, esse ano. Mas eu percebi com 26 que eu estava vivendo uma vida que não tinha propósito. Eu acordava no outro dia praticamente para acordar. Às vezes eu dormia, passava a noite acordado, fazendo coisas que não devia. E com o tempo eu fui percebendo que isso não me agregava a nada. Eu já tinha filhos, meus filhos mesmo eu não dava tanta atenção. Eu era praticamente um pai, só pai. E eu percebi que eu precisava melhorar isso como pessoa. E foi a partir desse momento que eu comecei a buscar leituras, buscar conhecimento, porque às vezes a gente não melhora, não muda, porque a gente não busca conhecimento. A gente quer melhorar com o que a gente já tem, só que não tem como. A gente precisa de mais informação, a gente precisa buscar. A vida vai ser uma escola pro resto da vida. A gente tem que continuar a vida inteira estudando, porque todo dia a gente vai aprender uma coisa nova. Mas a gente só aprende se a gente buscar por isso. E é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu aprendi isso desde os meus 26 anos de idade, eu sigo fazendo isso. Então, o primeiro ponto aqui para a gente poder entender é que a gente precisa ter um objetivo claro, como está escrito ali, né? Específico e ardente. Porque eu coloquei assim, porque a gente tem um objetivo final, lá na frente, que a gente busca. Eu não estou falando financeiro, tá, gente? Às vezes a gente pensa só no financeiro, mas não é só financeiro, é com tudo. O objetivo final, o que você quer para sua vida? O que você quer para daqui 10 anos? Tá longe, mas nesse meio caminho a gente vai preparando pontos, metas. Um exemplo, o que eu vou fazer esse ano? Alvos, o que eu vou fazer esse ano? Tenho o propósito de emagrecer, tenho o propósito de melhorar, dar mais atenção para meus filhos, tenho o propósito de comprar alguma coisa, tenho o propósito de arrumar um outro emprego, que seja. A gente precisa ter isso definido, a gente precisa praticamente escrever isso e colocar na nossa cabeça, porque senão a gente passa mais um ano, chega no final do ano, a gente vai lá e faz aquelas mesmas promessas que a gente faz, né? Lá no Brasil a gente até brinca, né? Que o pessoal chega no final do ano, vai lá, faz as promessas e vai pro mar pular 7 ondas e falar, né? Não, vai dar tudo certo esse ano. Chega janeiro, volta tudo normal, com tudo que você fez no ano passado. Então a gente precisa ter isso bem definido, o nosso propósito, né?
As pessoas bem-sucedidas sabem exatamente o que querem, e isso é verdade. Você pode ver que a maioria dessas pessoas que chegam em um patamar melhor de vida, e como eu disse, não só financeiro, mas em ter uma família e ter abundância na vida num prospecto geral, elas sabem o que querem. Elas começaram com esse objetivo e foram até o final, né? Até eu tenho eu não vou me atrever a falar, mas uma passagem bíblica que fala que se você tem uma fé do tamanho de um grão de arroz, você pode mover montanhas, certo? A minha interpretação disso é que, se você acredita nisso, você realmente tem fé, pode acontecer. Pode acontecer. Pois você precisa realmente acreditar nisso. Acreditar é fé, né? Você ter coragem é fé. Eu levo sempre para mim desse jeito. Deus é fé, coragem, né? E a gente correr atrás. Tudo ao contrário disso, para mim, é praticamente você tá indo contra Deus. Então, quanto mais próximo disso você segue, mais próximo de Deus você está. Eu tive essa experiência comigo mesmo e funcionou muito bem para mim, né? Continua funcionando, tanto que com pouco tempo que eu tô na igreja, apareceu essa oportunidade, agora eu tô aqui falando com vocês. Eu não tinha nem pensava que isso ia acontecer, né? E eu sempre falo no YouTube, então é a primeira vez praticamente que eu estou falando assim pro pessoal aberto, assim, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. A gente precisa ter clareza do nosso propósito e foco, né? Porque às vezes a gente só fala assim, eu quero uma vida melhor. Mas o que é uma vida melhor para você? Entende? Vocês conseguem aqui me dizer o que é ter uma vida melhor para vocês? Ok. Sim, porém você precisa de um objetivo, um goal. Você precisa ter ali realmente o seu alvo. Sabe? Vamos supor, tem pessoas que às vezes querem ter um filho. Porque às vezes a mulher não pode ou o cara não pode ter. E o objetivo deles é esse. Para Deus nada é impossível. Então a gente pode simplesmente usar isso como o nosso objetivo. O meu objetivo de vida é ser pai. Que passe a vida toda, você não consiga ter o filho e engravidar, tem outras formas, né? Mas tem que ser um objetivo, tem que ser ardente dentro de você. E você tem que correr atrás. Aquilo que vai te motivar a acordar no outro dia, né? E é o que eu falo, vocês não têm que ter ganância das coisas. É ambição. A ambição não é ganância. Exatamente. A ganância é você fazer tudo a qualquer custo, né? Eu quero aquilo a qualquer custo. E não é assim que funciona. A gente precisa ter ambição para ter o motivo de acordar no outro dia, né? Então, a gente precisa de um plano. Essa é a base. E para a gente poder seguir com esse plano, a gente precisa da autoconfiança. Muitas pessoas não têm autoconfiança. A maioria das pessoas não sabem quem elas são. E eu só descobri que eu poderia ser uma pessoa melhor depois que eu vi que eu precisava saber quem eu sou. No meu Instagram tá lá escrito, imagem e semelhança do Criador. Eu sei quem eu sou hoje em dia. Então, as pessoas podem falar o que for de mim, as pessoas podem me olhar e me julgar e pensar o que for de mim, mas eu sei quem eu sou. Esse é o principal. Se você sabe quem você é, você tem essa autoconfiança, você sabe que você pode chegar onde você quiser. Há uma frase, hoje em dia bem comum, que fala que a diferença entre o gênio e o louco é o resultado. Muitas pessoas vão olhar pra você e vai falar assim, esse cara tá louco, o que ele tá falando, o que essa pessoa tá fazendo? Mas é por quê? Porque elas não entendem, elas não sabem ainda quem elas são. A partir do momento que você tem isso bem claro dentro de você, você sabe que você tem essa confiança, você consegue chegar onde você quer. Isso é bem interessante, precisa ter isso, né? Superar o medo e a dúvida. Tá com medo, vai com medo mesmo. Esse é meu dilema. Tá com medo, vai com medo. Não tem o que fazer. Eu fui um cara que cresci com muito medo de altura a minha vida toda. E eu ia nos parques de diversões, todo mundo se divertia e eu ficava só olhando. Eu me divertia lá de baixo. Até que chegou um dia que eu olhei e falei, não vou mais ficar preso a isso. Peguei e fui em todos os brinquedos do parque. Desci montanha-russa, tudo com as mãos soltas e gritando. Fiz tudo. Depois disso, nunca mais tive medo de altura. Eu fui com medo mesmo. Você não pode deixar isso te parar. O medo paralisa. Tem pessoas que passam o resto da vida com medo e morrem com medo. Sabe? Isso é muito complicado. Então, a gente precisa ter isso. A gente precisa primeiro olhar todas as dificuldades que a gente tem. Pega tudo e anota as dificuldades. A partir daí, você sabe o que você pode fazer depois. Não tem como você resolver um problema sem saber qual é o problema, né? E dentro do próprio problema já tem a raiz da solução. Vocês podem perceber. Estou com um problema de falta de dinheiro. Como você resolve? Com dinheiro. Parece ser simples, mas realmente é real. Você precisa de dinheiro. Como que eu consigo dinheiro? Trabalhando, né? Então, assim, a gente precisa dedicar um pouco mais. Eu tenho 24 horas do dia, mesma coisa que vocês. Eu hoje mesmo, hoje mesmo, eu fui dormir, era 3h30 da manhã. E levantei às 7 e alguma coisa. E já tô aqui. Hoje eu vou ficar de novo a mesma coisa. Por quê? Eu tenho um objetivo. E hoje é o dia, o domingo, que eu pretendo passar uma parte da minha família. Ainda tenho coisas para fazer. Mas a gente precisa disso. Ter bem definido essa parte, tá?
você se torna aquilo que acredita constantemente, exatamente, é o que eu acabei de falar. Se você pratica todo santo dia, você vai ter resultados diferentes, todos os dias. Uma coisa que a gente não pode ser é vítima das nossas escolhas. A maioria das vezes a gente coloca dificuldades, como eu. Fui dormir tarde, acordei hoje um pouco cansado, estou um pouco cansado, poderia muito bem olhar para o pastor e falar, pastor, não vai dar porque eu dormi. Isso é uma desculpa, isso eu estou sendo vitimista, entende? Às vezes a gente não percebe, mas a gente é vítima de situações, às vezes, básicas. Coisas, cheguei atrasado no trabalho. Então, é porque eu peguei um trânsito e tal. Não importa, entende? A responsabilidade, sabe? A gente tem que ter isso bem definido dentro da gente. Se a gente não tiver, isso complica muito. São cada detalhe assim que a gente vai pegando, que a gente tem que pegar e anotar no papel, real, anotar no papel. E olhando todo santo dia e decidir, colocar o problema, a solução. Problema, solução. Se você faz isso, acaba virando um exercício diário. A minha esposa, às vezes, ela me traz um problema, eu já olho para ela e trago a solução. Antes não era assim, hoje eu tenho costume. Meus filhos, a mesma coisa. Problema e solução. O Pietro, esses dias, estava lá fora comigo me ajudando a mexer na minha horta. E ele pegou e falou, papai, mas eu não quero ir porque tá frio. Aí eu, põe uma blusa. Aí ele, mas vai molhar meu pé a grama. Eu falei, põe um tênis. Entende? Mas vai começar a chover. Pega o guarda-chuva. São coisas simples, a gente se limita por causa de coisas simples, assim, que a gente deixa que acaba movendo a nossa vida. Entende? Ok. Um exercício muito bom que eu faço de manhã, eu saio pra correr e quando eu tô terminando a corrida, eu fecho meus olhos e eu mentalizo a vida que eu quero ter. Todos os dias. Eu quero ter aquela vida. Então, praticamente, é como se eu já tenho aquela vida lá no futuro, eu só não cheguei lá ainda. Entende? E a fé que vai me levar por esse caminho. E meus atos também, né? Aqui, agora a gente vai pro... Ok. Iniciativa e liderança, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, o que faz a diferença, né? É as nossas ações. Então, a gente tem que entender que esse é um mundo real. Às vezes, a gente fica muito preso no mundo imaginário. A gente, eu quero isso, quero aquilo. A gente fica com aquele pensamento na mente. Só que quando você entende que o mundo real não é brincadeira, digamos assim, né? Você vai ter problemas todos os dias, vai ter situações difíceis. Você acorda já pronto. Como o pessoal fala, matar um leão por dia, é realmente você acordar disposto a viver aquele dia, passar ele todinho, chegar no final, agradecer a Deus, dormir e acordar pro outro. Tem pessoas que não têm essa, como eu posso dizer, essa vontade de fazer isso, né? Esse pensamento de, o mundo real, vive num mundo de sonhos. Mas quando der eu vou fazer e tal, mas não é assim, a gente precisa realmente de atitude, né? Uma coisa que ajuda muito nessa mudança é a gente ter o prospecto de liderança, né? Mas a liderança é de tomar atitude primeiro, antes que os outros peçam. Como às vezes você tá aqui, acabou os copos, o pessoal tá querendo tomar café, você tá ali, você vê que, não vou pegar não, eu não vou tomar café não porque não tem copo. Liderança. Onde eu encontro copo aqui para poder fazer um cafezinho? Você vai ajudar todo mundo, é uma coisa simples, mas se você tem liderança em coisas pequenas, coisas grandes, você também vai ter. E um homem, né, geralmente dentro de casa, ele precisa ter essa liderança. Uma mulher também, mas geralmente o homem que vai lá e faz mais as partes dentro de casa, né? Então, tem que ter isso. A gente tem que ter essa parte de liderança bem definida. Tô me confundindo um pouquinho aqui, gente, que eu dei uma mudada aqui. Eu não mudei aqui. Ok. Quando você lidera, você também inspira outras pessoas a tomar atitudes. Eu falo para os meus filhos, a gente tem que liderar pelo exemplo. Não adianta, a gente não toma refrigerante. Hoje alguém ofereceu pra gente, eu não lembro quem foi, mas me ofereceu refrigerante e eu falei, não, obrigado. Porque a gente não toma mais, porque eu sei que é uma coisa que faz mal. Então, se eu sei que faz mal, não adianta eu tomar e olhar pro meu filho e falar, eu não tomo, filho, eu não tomo porque faz mal. Ele vai olhar pra latinha, vai olhar pra minha cara, vai olhar pra latinha e vai ficar pensando, mas como assim? Entende? Então, uma coisa que eu tenho muito definida dentro da minha casa, na minha vida, liderar pelo exemplo. Eu não falo pro meu filho fazer uma coisa, sendo que eu faço. Entende? Isso é difícil. Bem difícil isso. Mas você tem a recompensa no final. Até mesmo, eu tenho amigos que discordam um pouco de mim, da minha opinião em relação a isso, que eles falam que a escola ensina os nossos filhos. E eu não acho que é isso. Quem ensina os nossos filhos somos nós. É nossa responsabilidade. Na realidade, eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus. A gente está aqui para treinar eles. Então, meus filhos são generais do reino que eu estou treinando. Então, eu sei que eles vão impactar muito bem aqui essa terra, mas através do que eu ensinar para eles, que foi da minha vinda, né? Do que eu vivi aqui na terra. E eu tenho o objetivo de ser melhor que meus pais. Tudo que eles fizeram eu honro, né? Eu aceito tudo aquilo, eu sou grato, mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Se eu fizer menos que isso, eu falhei como ser humano.
E é o que eu ensino pra eles. E eles precisam ter também isso bem definido. Eles sabem disso. Todos os dias eu ensino isso pra eles. E eles sabem também que eles têm responsabilidade maior que a minha, porque eu tô lutando bastante, então eles vão ter que me superar. E quando a gente lidera, a gente cria oportunidades. Como eu disse, estou aqui... obrigado. Quando a gente lidera... Acho que agora vai precisar do meu óculos. Quando a gente lidera, a gente cria oportunidades. Então, hoje eu estou aqui porque eu tomei atitude. Chamei o pastor, falei, pastor, pode vir aqui em casa pra gente conversar um pouco, pra gente se conhecer. Ele foi lá em casa, acabou que olha o que aconteceu. E daqui vai vir muito, muito mais, com certeza. Ok, perfeito. Imaginação. Como eu falei, vocês precisam entender que o mundo real, ele tá aqui, ele existe, mas a imaginação faz parte. Pode falar. Pulou 4. Pulou 4? Não, você tem que voltar. É porque ela tá sendo diferente. Tá, agora foi. Ok, a imaginação. Vale mais do que dinheiro, com certeza. Porque quando a gente imagina, é praticamente quando a gente está criando aquela... como o pastor deu o exemplo dos super-heróis, eu vou dar um exemplo também de super-heróis, que eu gosto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma linha do tempo, como tem na Marvel em vários momentos, né? A imaginação é quando a gente cria uma nova linha do tempo. É como se fosse uma outra realidade, né? Que ainda ela não existe, mas você está criando ali com a sua mente. Aquilo pode existir. Como eu falei, a mentalização. A partir do momento que você cria essa linha do tempo, se você começa a treinar todo o santo dia que você quer aquilo para sua vida, você alcança. Então a imaginação é muito boa. Às vezes a gente para e pensa assim, por que eu estou pensando essas coisas? Alguém aqui já percebeu que as melhores ideias que vocês têm é no banho? No banho ou no momento que vocês estão parados, assim, vocês não estão fazendo nada? Porque a gente funciona igual um receptor de áudio. A gente recebe a informação, capta ali e passa para fora. A mesma coisa são as ideias. Quando a gente estuda, a gente pega essa informação toda, a gente consome, portanto que a gente não pode ficar estudando constantemente, só estudando. A gente tem que receber aquilo, filtrar e depois pôr para fora. Mas para a gente pôr para fora, a gente precisa de ideias. Como que a gente tem ideia? Não é continuando estudando, a gente tem que parar um momento, fazer uma caminhada, alguma coisa assim. O Warren Buffett, eu acho que vocês conhecem o Warren Buffett, né? Ele disse que as melhores ideias que ele tem é caminhando e no banho. E é exatamente isso, eu não sabia. Isso eu descobri há pouco tempo, pra vocês terem ideia. Porque eu falava com minha esposa, toda vez que eu tomo banho eu tenho uma ideia. Eu saio do banheiro e já procuro um papel pra anotar. Eu pego meu celular e começo a anotar. Ideias de coisas que me ajudam todo santo dia. E é no banho. Porque é um momento que eu realmente paro, relaxo, respiro. E eu preciso até pegar mais tempo pra ter essa... como eu posso dizer? Condensar as informações que eu recebo pra depois colocar pra fora, né? Então exercite a sua criatividade. Crie todo dia. Criação, né? Calma aí, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui. Talvez eu esqueça. Cadê? Imaginação. Deus, ele era criativo, né? Ele criou tudo isso aqui, muito criativo. Então nós somos filhos de Deus, nós também somos, né? Criativos. Então a gente precisa treinar essa criatividade nossa. Por mais que a gente ache que não temos isso, a gente tem dentro da gente, precisa só desenvolver. Então todo dia a gente fazendo uma coisa nova, imaginando, a gente consegue expor isso, né? Colocar isso para fora e melhorar, né? A inovação começa com a capacidade de pensar diferente. A partir do momento que você começa a também abrir para novas informações, não só de se limitar, como eu disse agora, vocês estão numa palestra de praticamente aprender a mexer com internet e desenvolvimento pessoal. Vocês já foram em alguma antes? Então, muita gente não. É justamente isso, vocês estão se abrindo, isso faz parte da imaginação, vocês estão se abrindo para novas coisas, e isso é bom. Pode ser que levem para vocês para caminhos diferentes, que vocês não estavam prontos para ir. Então isso é muito bom. Pensar fora da caixa é uma coisa que me ajuda muito. Às vezes a gente só precisa olhar para um outro ângulo. Praticamente você plantar uma bananeira e olhar de ponta cabeça a situação e pegar e falar, pronto, agora tem uma solução. Parece besteira, mas não funciona muito bem. Às vezes a gente só precisa pensar um pouquinho fora do que a gente tem muito aquele... É cabresto que fala do cavalo que a gente só... Então, precisa tirar um pouquinho disso e eu começar a expandir um pouco mais o nosso campo de visão que a gente consegue enxergar. Exatamente. Acho que é etapa, né? Eu sou de São Paulo, lá é muito difícil, lá no meio da cidade. Então... Ok. Se a gente treina o nosso corpo na academia, como que a gente treina o nosso cérebro? Lendo, escrevendo, né? Pensando. Todo dia a gente precisa colocar isso em prática. Tá? Ficou bem legal. Ação decisiva. Tomar decisões rápidas e mudar lentamente se necessário.
Eu tenho uma coisa comigo que é muito importante, que me ajuda todo santo dia. VF e VD. Ver e fazer e ver e delegar. Você não ver e deixar para depois. O que é prioridade para mim? Eu tenho uma rotina. Se você não tem uma rotina, já tá tudo bagunçado. Essa rotina, às vezes, acontece coisas no meio do caminho. Se você para, você acaba atrapalhando todo o restante. Então, o que eu faço? Eu tenho esse VD e VF. Quando eu vejo uma coisa que aconteceu, vou lá e já vou fazer. Um exemplo simples. Eu peguei uma bolinha de papel, amassei e joguei no lixo. Caiu fora. É uma coisa simples, não vai tomar do meu tempo. Se você deixa ali, você acostuma. Então, tudo você vai fazer mal feito. Então, eu vou lá, pego e jogo no lixo. Vou com coisas simples, com coisa bem básica. Faça com as coisas básicas, você vai começar a fazer com as coisas mais importantes também. Então, veja e faça. Ver e delegar é o quê? Eu não consigo fazer isso agora, como muitas vezes eu saio de casa correndo e não consegui regar minhas plantas. Minha esposa vai lá e faz, quando ela lembra, mas ela vai lá e faz. Então, delegar, entendeu? Eu passo para ela poder fazer isso para mim. Ou coisas que não são tão importantes eu posso fazer no dia da minha folga. Então, eu vejo e deixo para depois. Mas eu vou lá e anoto, tenho que fazer isso. Hoje eu tenho até agenda. E a agenda ajuda muito para você poder se organizar. E eu sou bem old school, eu tô usando isso daqui, eu tô até confuso, porque eu prefiro o papel, eu devia ter imprimido. Eu gosto dos papel aqui, assim é mais fácil para se localizar. Então, eu tenho muito conhecimento com tecnologia, mas eu gosto muito do papel. Eu gosto do papel, eu gosto de ler. Eu comprei um monte de livro para ler aqui, não tem conta, tô tendo que comprar os livros tudinho em papel para poder ler, é muito melhor. E decisão é poder, né? A gente tem que tomar o primeiro passo, o primeiro passo é dar o primeiro passo, né? Tá. Entusiasmo. Energia emocional que contagia e inspira. Você atrai pessoas e oportunidades com paixão genuína. Entusiasmo é combustível para a persistência. É o que eu levo comigo. Vocês são felizes? Vocês se consideram pessoas felizes? De verdade? Ok, então vocês entendem que existe a felicidade e existe também ali a tristeza. Tem pessoas que realmente são tristes, de coração mesmo, mas existe também momentos... eu digo que quando você está realmente bem, é aquela felicidade dentro de você. Alegria e tristeza são estados, né, emocionais. Então não quer dizer que às vezes você vai estar em algum momento que está acontecendo na sua vida que você vai realmente falar, sou uma pessoa triste, né? A gente precisa ter isso bem definido, porque eu conheço pessoas que já passaram por muitos problemas por isso, porque achavam que elas eram felizes e no final das contas não era. Ela vivia num estado de tristeza gigantesco que isso, tudo que ela tocava praticamente ruía, né? Então a gente precisa ter isso, parece uma coisa simples, mas não é real. É bem forte isso. A felicidade ela tem que estar bem estabelecida dentro da gente. E a felicidade vem através da gratidão. Quando a gente é grato pelo que a gente tem, a gente consegue sim exercer a felicidade. Mas se a gente não é grato, a gente não é feliz. Tá? Eu vou tentar agilizar um pouquinho mais aqui, porque eu falo bastante. O autocontrole. Isso é muito importante. Antes de você agir, você precisa pensar. E depois que você não agiu ainda, você precisa pensar de novo e continuar. E manter isso todo santo dia. Todo santo dia a gente tem que começar a exercer esse autocontrole para a gente não tomar atitudes precipitadas e se arrepender depois. Eu já tomei muitas atitudes assim e não é bom. O resultado sempre é ruim, né? Controlar suas reações é sinais de maturidade e força. Isso você também mostra para os seus filhos. Eu levo muito tudo com exemplo dos meus filhos. Tudo que eu faço. Se eu faço alguma coisa errada, eu vou lá e mostro para eles. Papai errou nisso daqui. Já estou ensinando vocês para vocês não errar. Errem coisas novas. Coisas que eu já te ensinei, que eu já errei, que vocês já erraram, não errem de novo. Porque isso não é erro, é falha. Uma falha já é uma coisa que você já sabe que aquilo não é legal e você está fazendo de novo. Então sempre errem coisas novas, né? Quem controla a si mesmo pode controlar qualquer situação. Exatamente. Quando a gente tem uma situação muito pesada, né? A gente, tendo esse autocontrole, a gente consegue se sair bem. Quando a gente não tem autocontrole, geralmente fica mais difícil ainda, né? Eu sei que muita coisa aqui, pelo menos eu falando assim, parece meio que redundante, né? Meio simples, mas é o simples mesmo que funciona, gente. O básico mesmo. A vida ela é simples, a gente que complica ela. Pode ver toda a geração do mundo, né? Desde lá de trás até hoje, o ser humano vem complicando até hoje. Então, o que eu trouxe para vocês aqui foi o básico e simples mesmo, que eu espero que ajude, né? O 8 é o hábito de fazer mais do que lhe é pago, né? Não exija muito da vida se você não se dedica. Isso aqui fui eu que escrevi um pouco mais à frente ali, né? Às vezes eu tenho comigo que a pessoa que está nessa vida e ela quer sugar tudo dela sem se dedicar, é um pensamento de um ladrão. Que a pessoa vem pra cá e ela quer simplesmente ter tudo do bom e do melhor, mas não quer se dedicar.
não quer simplesmente fazer o que tem que fazer. Às vezes uma coisa simples a pessoa não quer fazer, ela simplesmente só quer tirar. E essa pessoa geralmente não tem uma boa vida. Eu, pelo menos, a minha vida melhorou mais quando eu comecei a pôr pra fora as coisas que eu tinha. Pegar o conhecimento, que seja coisa simples, e eu comecei a colocar pra fora. O pastor falou muito sobre isso, sobre ajudar o próximo, né? Sobre a gente pegar e passar isso adiante. E isso é importante. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter mais a sabedoria nas coisas, né? A gente consegue ter... Acaba voltando pra gente, né? Aquela questão da lei da semeadura, né? De você plantar e colher o que você plantou. Geralmente coisas boas e coisas ruins. Então a gente sempre tem que manter isso, passar isso adiante, ajudar as pessoas, né? Personalidade agradável. Simpatia, respeito e carisma abrem portas. Comunicação eficaz depende da atitude de empatia. As pessoas gostam de fazer negócio com quem gostam. Esse livro fala muito de negócio, então às vezes é uma base de negócio. Mas negócio também é relacionamento, né? Relacionamento não envolve só negócio, envolve tudo. Tudo na vida é um relacionamento. A partir do momento que a gente está entre duas pessoas, é um relacionamento. Então, eu deixei esse tópico aqui para dizer para vocês que vocês têm que serem abertos, às vezes, a pessoas que... A gente, querendo ou não, a gente às vezes tem um certo preconceito, né? A gente vê a pessoa pelo olhar, a gente já olha e olha a pessoa assim e fala, sei não. Mas aquela pessoa, mesmo que às vezes ela não tenha uma coisa boa para te agregar, ela vai ter uma coisa ruim. Então, como eu disse, o exemplo ruim também é um bom exemplo, né? Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco mais aberto a escutar. Esse é o principal. Aberto a escutar tanto a pessoa que você vê... Eu já aprendi com pessoas que... ex-presidiários com coisas... Eu tenho parente na minha família que é ex-presidiário e que ele me ensinou praticamente tudo que eu não deveria fazer. E eu percebi que tinha coisas que eu já estava meio que no caminho fazendo. E quando eu olhei o exemplo dele, eu falei, opa, peraí, não tá muito certo, né? Então a gente tem que ter isso bem definido também, isso é muito bom, tá? Aqui continua a mesma coisa, né? Sobre aceitar opiniões. A única coisa que você tem que ter definido é que você tem que viver pelos princípios, né? Você já sabe muito bem, né? Acho que aqui a maioria já deve ter lido a Bíblia e sabe os princípios, né? Sabe ali os mandamentos, o que a gente deve ou não deve fazer, o que é certo e o que é errado. Então não importa se a pessoa, o que a outra pessoa que está ali do seu lado, o que ela fez ou o que ela faz. O que importa é o que você tira, extrai daquilo ali e você toma de atitude na sua vida, né? Eu vou dar uma agilizada um pouquinho aqui, pastor, que eu vi a hora, tá? Perdão, gente. Se você quiser, pode parar e a gente volta. Deixa eu só ver aqui. Sim. Não, aqui eu acho que dá pra fazer rapidinho. Faltam só mais 5, né? Bom, concentração. Concentração, como eu disse, é o princípio de tudo. A partir do momento que você vê o problema, você tem a solução ali, você precisa se concentrar e traçar um plano, né? E entender que quem faz tudo não faz nada. Então, você precisa começar de um ponto. Então, se você escreveu lá um problema e a solução, você começa dali, do 1, depois do 2, depois do 3. Você não vai pular, sendo que você não resolveu uma coisa. Então, eu tenho muito isso definido. Tudo que eu vou fazer, eu não passo para o próximo passo enquanto eu não resolvi aquilo. E eu tenho na minha cabeça, se eu tenho uma organização, eu tenho que fazer aquele negócio que está na minha agenda, eu vou lá e faço aquilo. Se eu pular aquilo, atrapalha todo o restante. Então, quem faz tudo não faz nada. Evitem de ser multitarefa, que esse negócio de multitarefa é só a mãe, é uma mulher, quando tem filho pequeno, bebezinho. Aí ela é multitarefa, não tem nem como falar para não ser. Ok. A cooperação. Certo? Tá. Sucesso exige trabalho em equipe e harmonia com os outros. Um mastermind é uma união, né, de mentes, no caso, de várias pessoas juntos, né? Serve até mesmo a comunhão, né? A união de mentes com o mesmo propósito. Quem aprende a cooperar multiplica resultados. Grupo de pessoas com o mesmo objetivo que compartilha ideias, entre apoio e motivação. A união de mentes cria uma mente extra, mais poderosa. Ninguém vence sozinho. Tudo que a gente faz nessa terra, a gente precisa de alguém. A gente acha que a gente é autossuficiente, mas não é. Sempre vai precisar de uma outra pessoa ali. Sempre vai ter um dedo de alguma pessoa. Às vezes você pode ter o ego um pouco elevado e falar, não, eu fiz sozinho. Mas não, sempre tem o dedo de alguém ali, né? Isso não é de uma pessoa física, é de Deus, né? Então sempre vai ter isso daí. Então o mastermind, ele é importante, né? A gente sempre tá rodeado de pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. Fica mais fácil.
Se você tem vontade de tocar piano, quer aprender a tocar piano e você tá andando com a galera da guitarra, vai ser um pouco difícil, né? Isso aqui é muito bom. Esse é o que mais ensina, que é os nossos erros, né? Eu gosto de pensar assim, que a gente precisa eu pego todos os meus erros e anoto nos livros erros da minha vida, e coloco embaixo do meu travesseiro, e todo dia à noite eu deito em cima, assim, pra eu me lembrar bem que eu não posso cometer no outro dia, né? A gente tem que ter isso, não adianta a gente pegar e cometer um erro e esquecer, eu quero tirar isso da minha mente, esse erro que eu fiz. Não, deixa lá dentro da sua mente. Deixa lá pra você não cometer de novo, senão você vai cometer de novo, você vai falar, meu Deus, eu já tinha feito isso aqui, eu fiz de novo. Não, deixa na cabeça, né? Como tem aquele vídeo lá, bota na cabeça, né? Cada erro carrega uma lição. Preconceito é sinal de fraqueza e limitação. Fracasso é parte do processo, não o fim. Isso é muito importante, tá? Bom. Como tá o olho? Tá. Deixa eu pular aqui. A regra do ouro. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso é muito importante, né? É a reciprocidade. A gente tem que ter isso. A ética é a base do sucesso real. O que planta, colhe. Eu levo isso muito forte pra minha vida, porque tudo que eu fiz até hoje, todos os erros, a gente acha que a gente não vai receber nada em troca daquilo, né? A gente faz uma coisa errada, a gente, não, isso aqui passou. Aí passa anos e anos e anos, mas uma hora vem. E às vezes vai só acumulando, assim, sabe? Vai vindo, é como se fosse um poder crescendo, e quando vem um Hadouken muito forte. Então, exatamente. Então a gente tem que ter isso bem na nossa mente, assim, né? Que a gente planta, a gente colhe. Então hoje, tudo que eu faço, eu paro antes para pensar, analisar. Vocês podem ver que todos esses passos do livro é praticamente uma atitude, né? Você acorda ali no dia, você faz uma coisa, outra, e você vai lá, vai tomar uma atitude, encontrou um problema e vai tomar uma decisão sobre aquele problema, mas se você não tiver organização, as coisas não vão. No final das contas, é praticamente um passo a passo, né? Então eu aconselho que vocês leiam esse livro, é muito importante, tá? Uma coisa, aqui alguém tem dificuldade em relação a dinheiro? Dificuldade, não dificuldade financeira, calma, gente. Todo mundo já... Dificuldade, diga um exemplo, às vezes colocar o dinheiro acima de tudo. Como, às vezes, o dinheiro ser o Deus da vida de vocês, como principal. Às vezes a gente acha que não faz, mas às vezes a gente faz. A gente precisa tomar cuidado, inconscientemente. Isso é uma coisa bem complicada. Sabe uma coisa que eu fiz que me ajudou muito? Uma coisa besta, mas é simples, como eu falei. Peguei 2 notas de $100, coloquei uma embaixo de cada sapato e fiquei usando o sapato por um tempão. Esqueci que o dinheiro estava lá. Parece besta, mas realmente, depois eu parei de ficar pensando em dinheiro, porque tinha $200 no meu sapato. Às vezes eu estava precisando, mas nem lembrava mais desse dinheiro. Pra você ver, tudo é energia. Se você coloca o dinheiro como uma coisa principal, nunca vai ser o solucionador dos seus problemas. O dinheiro ele tem que vir depois. O dinheiro ele acaba sendo a consequência de seus atos, né? Eu passei uns problemas, né? Como eu disse, eu tive negócio. Eu vou falar um pouco já sobre a Amazon, eu falo sobre isso, é mais fácil, né? Que eu vou finalizar. Não, acho que isso aqui tá bom. Eu vou passar pra vocês... Bom, eu vou parar por aqui, por causa também do horário, mas eu vou passar pra vocês um aplicativo que eu uso para controle financeiro que é muito bom. Eu só percebi que eu realmente tinha uma organização de vida assim, financeira depois que eu comecei a organizar. Esse aplicativo você tem que lançar tudo manual. Você paga $20 e ele é lifetime. Você pode usar para sempre. Só que você tem que colocar todos os lançamentos manuais. Tenho amigos que eu apresentei esse aplicativo e eles... não vou fazer não porque tem que fazer manual. Já crença limitante. Já colocou o limite antes de tentar. Então eu aconselho vocês, se vocês hoje têm algum problema financeiro de falta de dinheiro, ou eu não tenho dinheiro, comece a colocar, anotar bonitinho para vocês verem. Não num papel, pega um aplicativo e coloca lá bonitinho. Comprou uma bala, 5 centavos. Qual o mercado que você comprou, onde você comprou. No final do mês imprime tudo e olha. Vocês vão ver que vocês têm dinheiro e o dinheiro só está sendo mal alocado, né? Eu percebi isso também. Exatamente, né? Bom, só para finalizar, eu queria falar sobre o que eu faço, né? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2019. Eu sempre fui assim, de querer fazer as coisas. Eu tive comércio no Brasil. Eu saí da escola cedo, estudei até a 8ª série, depois não quis mais estudar. Terminei por causa da minha mãe, porque ela ficava me cobrando e eu acho mais que justo e digno, né, fazer isso por ela e acabei fazendo. Mas no final das contas, ainda assim, eu não segui uma faculdade, não quis isso pra minha vida. Eu sempre empreendi.
Então eu tive um comércio no Brasil e depois quando eu vim para os Estados Unidos a ideia era de vir levantar um dinheiro e voltar para o Brasil. E no final das contas não foi isso que aconteceu. Eu acabei vendo aqui o que essa terra proporciona para nós e quis trazer minha família para ficar aqui comigo. Então eu vim primeiro, depois veio minha esposa e meus filhos. E desde que a gente chegou aqui, eu não quis me suceder a trabalhar com o aplicativo, ainda mais da forma que o pessoal trabalhava aqui, que vocês sabem como é. Eu não preciso falar. Então eu busquei novas coisas e encontrei a Amazon. Eu comecei a dedicar na Amazon. Em menos de 2 anos eu vendi quase $500 milhões na Amazon, de vendas bruta, né, não lucro. Porém, eu não tinha esse controle financeiro, que é justamente por isso que eu tô falando pra vocês. Então, ao mesmo tempo que eu fiz dinheiro, a minha dívida se tornou gigantesca por causa do meu erro. Porque eu realmente ruí de acordo com o que eu fiz de errado. Hoje eu tenho esse conhecimento, é justamente por isso que eu decidi trazer isso. A ideia era só falar de internet, mas eu quis trazer isso porque às vezes a gente não percebe, mas a gente peca muito na parte financeira. E isso pode destruir a gente. Quando vocês estão com alguma dívida, alguém está com alguma dívida, isso sobe para nossa cabeça e a gente não consegue dar o próximo passo, né? Às vezes não consegue dormir. Eu sei porque eu passei por isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, façam um teste de controle financeiro para vocês verificarem se isso não vai dar um belo de um impacto na vida de vocês positivamente. E tenham com vocês que a gente tem que sonhar. Todo dia a gente tem que sonhar, mas a gente tem que pôr em prática. Se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, às vezes você já pode estar num trabalho legal, já ter uma vida boa, mas você tem aquele pensamento, eu podia fazer mais. Faça. Entre em desafios, comece, entende? E se precisar de alguma ajuda em relação a alguma coisa na internet, eu vou estar aqui para ajudar. A gente vai ter outras palestras, eu vou trazer aqui como você vende também no Facebook. Já vendi muito no Facebook também. Você vende por alguns gatilhos que você usa, é muito simples de você poder vender. Praticamente tudo que você põe lá vende. Às vezes está mais caro na loja, está mais barato na loja, na Best Buy. Você coloca no Facebook e você vende mais caro ainda. É tudo questão de... Exatamente, trabalhar a oferta, tudo isso daí. Eu vou trazer tudo isso para vocês, tá? Bom, eu acho que é isso, gente, que eu queria trazer para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente... já passou, né? Obrigado, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar agora. A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu tenho uma pergunta. Aham. Vender no Facebook e vender no Amazon. É o quê? Você pega a coisa que está em promoção numa loja e oferece no Amazon? Como é que funciona isso? Esse é o começo. A primeira coisa que eu vendi na Amazon, eu comprei na Ross, que foi aqueles strip do nariz para tirar espinha. Comprei aquilo, listei e fui passear. A gente estava em cima lá da Golden Gate, naquela montanha, apitou a venda. Vendi aquele produto. Comprei na Ross por $3 e, se eu não me engano, vendi por 7 alguma coisa. Você comprou uma boa quantidade? Ou Comprei um só. Comecei, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu peguei coisas que eu tinha e vendi pra poder ter o dinheiro, pra poder comprar. Então, coisa assim, eu não tinha muita coisa também. Tinha chego aqui há pouco tempo, tinha passado a situação da pandemia, tudo. Então, eu peguei $50 de produto, comprei os produtos, listei todos na Amazon. Eu fiquei com a conta bloqueada 1 ano, tá? Então, tipo assim, foi um pouco mais pra frente. 1 ano com a conta bloqueada porque, às vezes, escutando as pessoas que não sabiam, falando, não, isso não funciona, aqui não dá certo, pra gente não dá. Eu fiquei 1 ano. Aí eu falei, vou ter que fazer isso dar certo. Fiquei na frente do computador horas e horas, dias e dias e consegui. Desbloqueei a conta, consegui fazer tudo certinho no meu nome e deu certo. Listei os produtos e começou a vender. Aí todo o dinheiro que voltava, eu colocava de volta no negócio. E fui fazendo isso daí. Né? Um pouco mais lá na frente, como eu disse, né? Eu cometi alguns erros de gestão, né? Mas essa era a ideia. Recebe o dinheiro e põe de volta no negócio. Aí vai voltando, vai fazendo isso. Mas é bem simples. No Facebook você também pode ter um negócio assim. É que na Amazon, hoje, se vocês precisarem comprar, um exemplo, o livro que o pastor falou. Quem aqui foi pesquisar na Amazon? Praticamente todo mundo foi pesquisar primeiro na Amazon para comprar, né? Ninguém vai mais olhar, vou comprar no Walmart, vou comprar na Target. Target a gente gosta de andar lá e ficar procurando coisa para comprar, né? Que a Target é boa. Mas a ideia mesmo é você procurar o marketplace que mais tem resultado. E o que mais tem resultado é a Amazon, né? Exatamente. Em Nevada, a Amazon já entrega de drone. Sim. Para você vender na Amazon, você tem que se afiliar. Eu não entendo isso. Você vai abrir uma conta na Amazon. Mas, por exemplo, eu comprei um monte de tênis em promoção, quero vender esses tênis. É diferente do que eu ser afiliada, não é? Uhum. Porque eu me afilio a roupa de cama e vou vender roupa de cama e representar. Sim. É diferente. Como que é esse processo? É isso que é difícil de eu entender. Uhum. Tipo, como que eu pego uma bota que eu comprei, Uhum. ela custa 200, mas eu paguei 50 e
Sim. Isso que é difícil. Existe mais de uma forma de você ganhar dinheiro na Amazon. Existe uma forma de você se afiliar aos produtos. No caso, um exemplo, aqueles UGC que o pessoal faz, né? Que vai lá e faz um vídeo na internet, mostra o produto e fala, pessoal, se quiser comprar, o link tá na descrição. Aquele é um link de afiliado. A pessoa comprou, você vai ganhar uma porcentagem da venda. Mas é bem pouco, às vezes é centavos. Mas se você tem alto volume, você faz um bom dinheiro sem investir. Porque ali a ideia, às vezes, você consegue até do próprio fornecedor o produto gratuito, né? E tem muita gente que compra o produto, faz o review e devolve o produto. Sabe? Só pra fazer o review e vai lá e vende como afiliado. Porque a Amazon proporciona isso. Uma das coisas que me prejudicou foi não saber isso. Que quando eu devolvi o produto, muitas das vezes, quando dá pra vender, eles revendem. Outras vezes não, eles jogam fora. E eles cobram de você o descarte. Então você tem que ter um controle de tudo isso. A Amazon hoje tem... O único detalhezinho da Amazon é esse, mas até mesmo com a margem que você coloca de perca, né, que toda empresa tem que ter isso, entra dentro e funciona bem, né? Mas a ideia do afiliado é isso. A outra ideia que foi como eu vendia na Amazon é você compra os produtos e você põe na loja. Já existe uma listagem na loja da Amazon. Essa listagem, você meio que entra como um vendedor lá. Vai ter o produto, só aquela listagem. Um exemplo, tênis da Nike. Né? Tá o tênis da Nike. Aqui tem um buy box, que é a caixinha de compra. Abaixo, quem tá o nome da loja que está ali no buy box, que vai estar mostrando um exemplo Amazon, que entrega. E embaixo vai estar a loja, um exemplo Home Store. Né? Aí vai ter a loja dele. Quem vai estar vendendo o produto é o Home Store, mas quem vai estar entregando é a Amazon. Isso. Ou senão vai estar o nome dele duas vezes, como o vendedor e como quem vai entregar. Quer dizer que ele vai mandar esse mercadoria direto para o cliente, que é o FBA e o FBM. Né? E quando você entra nessa listagem para vender, você vai ter outros vendedores ali também. Não é só a dele. Quem está no buy box é quem vende mais. Quer dizer que o quê? Ele tem as melhores métricas, ele tem mais tempo de confiança, que a Amazon é confiança, é muito confiança. Você cria a conta ali, você começa de início, você vai ver que é um pouco dificultoso, né? Vai demorar um pouco mais para você poder crescer. Mas depois que eles pegam confiança em você, que você tem aquele relacionamento com eles, a sua loja vai ficando melhor. Né? No início, tudo no início é mais complicado, mas com o tempo vai melhorando. Mas essa é a forma que você vende na Amazon. Tem o FBA e o FBM. E aí, Né? como que faz, por exemplo, tem essa forma, mas a minha dúvida era o seguinte, quando eu entrei dentro de um website, para me vender algumas coisas. Uhum. Mas na hora que eu ia colocar no correio, o peso não ficava de acordo, vamos supor. Ah, tá. Ficava quase, eu não ganhava quase nada, porque o peso, quando você deixa no correio para vender, Uhum. né, e mais para entregar. Uhum. Então, esse que é o Trump, né, assim, Sim, sim. para descobrir como que faz isso. Se eu tenho uma bota é pesada, Uhum. isso interfere, por exemplo, num negócio de um stripe de nariz, que é menorzinho, Sim. ou a bota, entendeu? Essa conta você faz antes. Essa conta tem que ser feita antes de você definir o preço de venda. Então, um exemplo, você vai vender o produto, você não pode só olhar ele aqui assim e falar, vou vender por 20. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver quanto que ele custa. Você tem que pegar todas as taxas que a Amazon vai cobrar de você. E a taxa de envio, se você for direto na USPS ou na UPS, vai ser muito alta. Então a gente compra pela internet. Você comprando pela internet, vamos supor que o envio custaria, você pagou $20, eu iria pagar $8,50. Entendeu? Já muda muito. Por quê? Porque a Amazon tem parceria com essas empresas. Então ela dá desconto. Você compra por dentro da própria plataforma da Amazon, você compra por plataformas terceiras. Né? Eu ensino tudo isso lá no canal do YouTube. Né? Como o pastor disse também, eu tenho um treinamento de Amazon. Aliás, eu estava falando aqui, fez uma venda. Mas eu tenho um treinamento de Amazon que eu ensino todo esse passo a passo lá. Né? Mas eu vou falar para vocês, vou trazer um dia aqui só para poder falar de Amazon e um outro dia para falar de outras formas. Né? Só quis mais ou menos trazer uma base, mas pode perguntar mais coisas. Mas é assim que você vende dentro da Amazon. Esclareci sua dúvida? Sim. Sim? Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Você tem que ter uma loja física? Tipo, eu compro, estou no estoque, e depois eu tenho que mandar, vendo e eu tenho que... Precisa ter um centro de redirecionamento. Tudo você vai fazer online. Você vai pegar seu notebook e colocar tudo online. Tem uma loja na minha casa. Não, você pode colocar os produtos na sua casa para armazenamento, até mesmo para poder mandar para a Amazon ou para mandar direto para o cliente. Dá para fazer isso, tá? Mas não é necessário. Você pode ter um centro de redirecionamento. Então, um exemplo, você compra o produto, ao invés de você pôr para entregar na sua casa, vai entregar nesse centro de distribuição, que é o Prep Center que a gente fala. Chegou no Prep Center, você vai mandar para a Amazon, você vai mandar lá para o Prep Center. Eu estou mandando essas unidades no sistema deles para a Amazon, tal. E vai mandar as etiquetas, mandar as informações, e eles vão mandar direto para a Amazon, porque a Amazon faz a entrega, né? Eles armazenam os seus produtos, ou vai mandar direto para o cliente final. É assim que funciona.